Hi guys, how are you? Espero que vocês estejam bem. I'm Teacher Fernanda e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Simple Past, o passado simples na língua inglesa. Bom, por que ele chama simple de simples? Todos os tempos verbais em inglês que têm o nome simple, de simples, é porque eles são compostos apenas por um verbo, ou seja, na sua estrutura você vai encontrar apenas um verbo. Aqueles que não são simples, eles têm mais de um verbo na sua estrutura, ok? Então vamos lá para a aula. Agora eu vou ficar um pouquinho menor para falar com vocês, tá? Então, quando a gente pensa em passado, pessoal, passado é o que passou. Ai, mas tá meio estranho isso aí. É porque em inglês nós vamos ter o perfect, o present perfect, que também usamos para ações passadas. Só que aí entramos em outros detalhes, é um pouquinho mais complexo. O que vocês precisam entender que quando é um passado definido, um passado que nós sabemos a data, quando aconteceu aquela ação no passado, que eu sei, eu coloco lá o dia, o ano, o mês, a hora que aconteceu, eu uso o simple past. Então, são ações, como eu coloco aqui, que começaram e terminaram no momento do passado e no momento conhecido, tá? No momento especificado pelo falante. A gente precisa saber bem quando aquilo ocorreu, ok? Bom, para isso, como nós precisamos saber bem quando aconteceu aquela ação, nós temos que usar os adverbs, os advérbios aí que indicam passado. Eu preciso explicitar, ele precisa estar claro para o meu ouvinte, para o meu leitor, quando aconteceram, tá? Então, eu vou completar com vocês essa tabelinha aí para vocês irem também escrevendo junto comigo. Então vamos lá, o primeiro advérbio de tempo aí que nós usamos com o passado simples é yesterday. Yesterday então significa ontem, anotem aí, yesterday, ontem. Depois nós temos the day before yesterday. O que é the day? Um dia antes de ontem. Quer dizer o quê? Antes de ontem. Então algo aconteceu antes de ontem. This morning, essa manhã, né? Esta manhã já passou, tá, gente? Amanhã que já foi. Que, por exemplo, agora são 12 horas, meio-dia. This morning já passou, já é passado, né? Depois, a week ago, há uma semana, ou uma semana atrás, ou semana passada. Então, no inglês nós temos, aliás, no português nós temos vários jeitos de dizer isso, né? Lembrando que o a e o atrás, você não coloca na mesma oração, né? Há uma semana atrás, não precisa colocar há uma semana atrás, por exemplo, no português, né? Porque fica redundante, duas vezes a mesma coisa. Last é passado, né? Last year, ano passado. Mesma coisa para last night, eu tenho que ficar clicando lá. Na noite passada ou ontem à noite. Vou colocar crase. Ontem à noite, passada. In 1992, em 1992. Então, quando você quer especificar um ano, que já passou. Não se esqueçam da preposição in. E when também é quando. Então, algo aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade, quando minha mãe chegou, quando eles invadiram aquele país, ou seja, é passado, ok? Então, esses são os advérbios de tempo usados com passado. Anotaram aí, já no caderno de vocês? Did you take your notes? Fizeram as anotações? Então, vamos seguir então. Pessoal, agora eu entro naquela questão de verbo regular, verbo irregular. Se vocês pegarem listas de verbos em inglês para estudar, vocês vão ver que vai ter esse negócio aí. Verbo regular, verbo irregular.
Para presente não faz diferença nenhuma, para futuro não faz diferença nenhuma se o verbo é regular, se o verbo é irregular. Mas para formar o passado, vocês vão precisar saber se aquele verbo é regular, ou seja, ele segue uma regra. Regular vem de regra. Regra para montar aquele verbo, para estruturar aquele verbo para indicar que ele está no passado. Então, por isso que é regular. E o irregular é que não tem regra, não segue regra nenhuma, não tem lógica, ele é daquele jeito. Nossa, professora, mas tem um jeito de eu saber que o verbo é regular ou irregular? Se eu olhar para ele, eu olho para a carinha dele lá, tem alguma coisinha que me diz que ele vai ser regular, para eu seguir a regra, ou se ele... Não tem, gente. Isso é questão de muito uso, muito treino, muita familiaridade com a língua, muito estudo, muita leitura, muito contato, né? Com o tempo, você vai desenvolvendo esse conhecimento, essa familiaridade, não é de um dia para o outro, né? Você não vai decorar, ficar decorando a lista. Muito embora eu acho que estudar, sentar e ler, e reler, e tentar conjugar, eu acho que não faz mal a ninguém. Né? Tem muita gente que fala, nossa, mas decorar é bom também, né? Tem hora que decorar faz bem, sentar e ler várias vezes, escrever várias vezes. Eu já fiz muito isso na vida, eu sentava e colocava lá. Ia colocando o verbo 10 vezes, 15 vezes, não faz mal a ninguém, né? Claro que o uso que vai mandar, né? Quanto mais você usar, mais você vai aprender. Então, professora, por que tem isso? Por que tem verbo diferente? Porque a língua inglesa, ela tem várias origens, assim como a língua portuguesa, né? Então, por exemplo, os verbos parecidos com o português, no inglês, vieram do latim, eu já dei uma aula sobre isso. E aqueles verbos mais diferentes, tal, provavelmente vieram das línguas germânicas, né? Que também tiveram influência aí na língua inglesa, no surgimento aí da língua inglesa. Então, não tem muita explicação, né? Tem essa explicação, que é a origem. Tem que falar, por que essa regra, por que esse verbo é assim? Por causa da origem, né? Então, várias línguas juntaram ali e formaram uma só, assim como a língua portuguesa, que tem as línguas indígenas, tem as línguas africanas, tem o latim, tem um pouco de francês misturado. No inglês também a gente encontra um pouquinho de francês. Então, quando a gente pensa em verbo regular, a gente vai precisar fazer regra, né? Então, a gente tem o verbo work. O verbo work, assim como muitos verbos, a maioria dos verbos, você vai precisar colocar o sufixo ed para formar passado. Então, tem lá o verbo work. Se você colocar, eu vou colocar aqui, se você colocar o ed nele, ele vai... Então, tem lá. Quando ele não está conjugado, ele é assim, to work. Tá? To work. Work, to work, trabalhar. Não é? To work, trabalhar. Aí você fala, eu quero falar trabalhei. O que você vai fazer? Você vai tirar o to e vai colocar o ed. Vai colocar essa terminaçãozinha ed. Tá? Então fica igual, gente. O passado ele é bacana, ele é tranquilo. Lógico que ele tem essa dificuldade de formar o verbo, né? Mas ele é tranquilo porque ele vai ser igualzinho para todas as pessoas. Não é que nem o presente que he, she, it muda, né? Então vai ser I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Nossa, professora, mas tá falando worked com som de T. Sim, qualquer dia me cobrem que eu vou passar essas regras de pronúncia, tá? Porque o K, ele não é aspirado, então não fica worked, não tem esse som de D, né? Fica worked, fica com som de T. Eu quero falar com vocês sobre essas pronúncias, que muitas vezes a gente acaba pronunciando muito forte esse ED e nem é som de ED, embora seja escrito ED, né? Então, grande maioria dos verbos você vai colocar o ED. Agora, se o verbo já terminou em E, lembrando que aqui eu tô falando só de verbos regulares, tá? Lembrando que irregular não tem regra, não. Ele fica totalmente diferente ou totalmente igual. Então, se o verbo terminar em E, igual aqui o love, terminou em E, não faz sentido você colocar um outro E.
Aquele E que a gente colocou lá no worked é para juntar as duas vogais para ficar uma vogal, juntar as duas consoantes, ficar uma vogal ali de ligação, ela liga por causa do som, tá, gente? Tudo tem explicação sonora, né, na língua. Então, o love já termina em E. Então, você só acrescenta o quê? O D. Até coloquei aqui, precisava ter colocado entre aspas. Colocamos o D. E fica igual para todo mundo. I loved, you loved, he loved, she loved, it loved, we loved, you loved, they loved. Ok? Todo mundo igual. Quando o verbo é terminado em Y, mas é precedido, esse Y é precedido de consoante, quer dizer, nós temos o study, tem o Y no final, e antes do Y tem o D, uma consoante. O que vai acontecer? Ele vai perder esse Y, no lugar do Y vem o I, porque tem o som do Y, e precisamos do ED. Então fica I studied, you studied, he studied, she studied, it studied. Difícil algum objeto estudar, né? Mas um animal. We studied, you studied, they studied. Fica igual para todo mundo. Lembrando que study era assim que ficava. Era assim que ficava não, né? A forma primitiva, né, do verbo, a base é study. Então, antes do Y, tem o quê? Uma consoante. Então, você corta e coloca o IED. Agora, quando é, por exemplo, precedido de vogal, ou seja, olha aqui, ó. Aí, quando ele tá pra cá, olha aqui. Play, antes do Y, não é uma consoante igual no study, que era o D. Aqui é o A, aqui é uma vogal. Então, não muda, segue a regra geral. Só é D. Então, play, played. I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. Lembrando que play pode significar jogar, tocar, brincar. Ok? Aí vocês vão perguntar, nossa, e aquela regra que dobra a última vogal? Gente, eu tô passando para vocês, porque aqui nós estudamos a língua também em sua formalidade, né? Não é nada que vá fazer diferença quando você precisa falar inglês, mas saber gramática. Vocês estão estudando, né? E quando a gente estuda uma língua, é interessante conhecermos alguns aspectos, tá? E a abordagem que eu trago aqui, por enquanto, é a mais estrutural, né? Como que se estrutura a língua. Mais pra frente, eu vou começar a focar em comunicação, tá? Daí pouco vai importar quando a gente fala se tem Y, se tem ED, se tem dois Ys, se dobra, se não dobra. Mas quando a gente está começando a estudar uma língua que não seja a nossa, porque a nossa a gente começa falando, depois a gente aprende a escrever. E quando a gente aprende uma língua estrangeira, depois de adulto, e num país que não seja aquele, por exemplo, a gente está estudando inglês no Brasil, e não temos a imersão na língua, se a gente não vive dentro de situações da língua, a gente vai aprendendo de todas as formas. E uma delas é aprender a gramática, aprender a estrutura, aprender como que se formam as palavras. Bom, então vamos lá, para a gente não perder muito mais tempo. O que significa isso? É uma regra que quando o verbo é monossílabo, o que é monossílabo? Tem uma sílaba só. O verbo stop tem uma sílaba só, lembra, gente? Não é stop, né? Não é stop, é stop, stop. Abriu a boca uma vez só. Sílaba em inglês conta assim, stop. Você vai, se ele terminou em consoante, vogal e consoante, como o caso do stop, eu preciso dobrar a última consoante. Isso vale para verbos monossílabos, ou seja, com uma sílaba, ou oxítonos, que tem a sílaba tônica na última sílaba. Tá? Então, eu vou escrever aqui o stop para vocês. Stop, de trás para frente, ele é P-O-T, então é CVC. A última C, então, a última consoante que vai dobrar para esses casos de monossílabos e oxítonos. Se ele for paroxítono, proparoxítono e terminar em CVC, não dobra. É uma regrinha, uma coisinha bem específica da língua, tá? Isso para quem precisar escrever mais para frente, né? Se você trabalhar numa empresa e você precisa redigir e-mails, contratos em inglês, é bem interessante conhecer essas regras.
Acabando então as regras dos regulares, como eu formo o passado com aquele regular, então colocando D, ED e ED, nós entramos nos irregulares. Os irregulares, gente, são muitos, são bastantes verbos, são muitos verbos, mas eles não têm regra, então a gente vai precisar, como eu falei, decorar. Decorar, usar bastante, escrever bastante, para que nós consigamos conjugá-los, né? Então, embora eles constituam os regulares a maioria, nós temos que considerar os irregulares, que são muitos também. Eu trago aqui só afins, né, só como exemplos, porque se vocês digitarem aí na internet irregular verbs, verbos irregulares em inglês, vocês vão ter listas e listas com tradução, com a pronúncia, né, eu posso até passar para vocês num outro momento. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, break, quebrar, fica broke para todo mundo. Eu quebrei, I broke, você quebrou, you broke, ele quebrou, he broke. Né? O computador quebrou, it broke, ele quebrou. Fica igual para todo mundo. Break, broke. Não tem uma regra, ele ficou assim por conta da origem do verbo. Read, read. Ele escreve igual, mas tem um som diferente. Eu leio, I read. Eu li, I read. I read, you read. Professor, mas red não é vermelho? Também tem o som, tá? É só tirar o A para virar red, mas o som é igual. Então, I read, eu li. Make, quer fazer, vai ficar made. Cut, cut. Tem o mesmo som, você escreve igual. Cut, cut. Nadar, swim, fica swam. Não tem nada a ver. Não tem como a gente identificar que esses verbos são irregulares. Como eu falei, é mais pelo uso e decorando mesmo, tá bom? Agora, nós entramos numa parte importante. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas eu não vou querer cortar ele não. Que é a formação do passado. Como que você estrutura o passado? Né? Então, nós temos lá, eu coloquei afirmativa, interrogativa, negativa. Afirmativa, então, não acontece nada, você só vai transformar o verbo para o passado. Se for regular, você vai colocar aquele sufixo, ed, d e ed. E se for irregular, você vai tacar ele lá do jeito que ele é irregular, né? Então, como assim, ó? Eu trabalhei ontem à noite, I worked last night. A ordem é igual do português, eu trabalhei ontem à noite, I worked last night. Não muda a ordem, não muda nada. Se eu for perguntar para você, você trabalhou ontem à noite? Did you work last night? Então, o que a gente precisa aqui? De um auxiliar. Lembra que na língua inglesa nós precisamos de auxiliares para os verbos. Quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente precisa de auxiliar. No passado, auxiliar é o did. E como a gente já tem o did, não precisa mais o verbo vir no passado. Ele já volta para o presente. Então, fica did you work? Não fica did you worked ou worked, né? Que é a pronúncia correta. Did you work last night? Você trabalhou ontem à noite? Yes, I did. No, I didn't. Tá? Perguntou com did, responde sim, trabalhei. Yes, I did. É com o auxiliar que você coloca. O no, I did not. No, I didn't. E a forma negativa, vocês sabem que para o inglês nós precisamos do auxiliar para negar, juntando com o not, did not, pode usar o did not, tranquilo, ou didn't. I didn't work last night, então o verbo também aí volta, não tem o porquê mostrar para o seu leitor, para o seu interlocutor, que são duas vezes o passado. Só colocar o did ou didn't, você já sabe que eu estou falando de passado, então não precisa vir esse verbo conjugado no passado. Então, ele só vai ficar conjugado na afirmativa. Eu coloquei aqui um verbo irregular para vocês. I read this book last year. Nossa, professora, como que eu sei que é read ou que é read? Por causa do last year. Você tem lá que é ano passado, então a gente já sabe que está falando de passado. É I read this book last year. Você leu esse livro? Did you read? Tá vendo que aí volta. Did you read this book last year? Você leu esse livro ano passado? Yes, I did. No, I didn't. E a negativa, eu não li esse livro ano passado. I didn't read this book last year. Ou I did not read. Claro, na linguagem oral é muito mais comum o didn't, que é a junção, a contração do did, mais o not.
Vocês estão anotando aí no caderninho? Pessoal, vocês fizeram todas as anotações, anotaram, para não deixar dúvida. Baixem listas de verbos irregulares na internet, no YouTube, vocês encontram várias listas. Treinem com outras frases, tá? Eu não esgotei muito o assunto, não dei muito exemplo por conta do tamanho do vídeo, mas o geral era esse, tá? Como que forma, quais são os verbos regulares e irregulares, assim, o porquê desses verbos, como é que formam os regulares e as 3 formas de conjugar, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Não esquecendo que passado simples você precisa obrigatoriamente indicar o tempo de quando aconteceu aquilo. Tá? Se você não indicar aquele tempo, já não é mais simple past que a gente usa. Nós vamos usar o present perfect. Em breve eu vou gravar um vídeo também de present perfect. Muita gente acha que é muito complicado, uma loucura, mas não é tão difícil assim, tá? É mais fácil do que vocês imaginam. Muito obrigada, thank you very much. Até o próximo vídeo. Bye bye.